Salmo 78. Masquil, de Asaf. Escute a minha lei, ó meu povo. Preste atenção às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca para dizer um provérbio. Proferirei enigmas dos tempos antigos. As coisas que ouvimos e conhecemos, que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos descendentes deles. Nós contaremos à próxima geração os atos louváveis de Jeová e a sua força, as coisas maravilhosas que ele tem feito. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ele ordenou aos nossos antepassados que dessem a conhecer essas coisas a seus filhos, para que a geração seguinte as soubesse, os filhos que ainda nasceriam. Eles, por sua vez, as relatariam aos seus filhos. Assim, estes poriam a sua confiança em Deus. Não se esqueceriam dos atos de Deus, mas obedeceriam aos mandamentos dele. Desse modo, não seriam como os seus antepassados, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os efraimitas estavam armados com seus arcos, mas eles bateram em retirada no dia da batalha. Não guardaram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Também se esqueceram do que ele tinha feito, seus atos maravilhosos que lhes mostrou. Ele fez coisas esplêndidas à vista dos antepassados deles, na terra do Egito, a região de Zoã. Dividiu o mar para que o atravessassem e fez as águas erguer-se como uma barragem. Ele os guiou de dia com uma nuvem, e durante toda a noite com a luz de um fogo. Partiu rochas no deserto, e os fez beber até se saciarem, como que de águas profundas. Fez sair correntes de um rochedo, e fez fluir águas como rios. Mas eles continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Desafiaram a Deus no coração, exigindo o alimento que desejavam intensamente. Então falaram contra Deus. Disseram: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Foi ele que bateu numa rocha de modo que fluíram águas e jorraram torrentes. Será que ele também nos pode dar pão ou providenciar carne para o seu povo? Quando Jeová os ouviu, ficou furioso. Um fogo se acendeu contra Jacó e a sua ira se levantou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus. Não confiaram na sua capacidade de salvá-los. Então ele deu uma ordem às nuvens lá em cima, abriu as portas do céu. Fez chover maná para que comessem, deu-lhes o cereal do céu. Homens comeram o pão dos poderosos. Ele forneceu o necessário para satisfazê-los. Fez surgir um vento leste nos céus, e com o seu poder fez soprar um vento sul. E fez chover sobre eles carne como se fosse pó, aves como a areia da praia. Ele as fez cair no meio do seu acampamento, em volta das suas tendas. E eles comeram e se empanturraram. Ele lhes deu o que desejavam. Mas antes de terem satisfeito plenamente o seu desejo, enquanto a comida ainda estava na sua boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou os homens mais fortes entre eles, derrubou os jovens de Israel. Apesar disso, pecaram ainda mais e não tiveram fé nos seus atos maravilhosos. Portanto, ele acabou com os seus dias como se fossem apenas um sopro, e acabou com os seus anos em terror repentino. Mas, sempre que causava morte entre eles, procuravam por ele. Voltavam atrás e buscavam a Deus, lembrando-se de que Deus era a sua rocha e de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. No entanto, tentaram enganá-lo com a sua boca e mentiram para ele com a sua língua. O coração deles não era firme para com ele, eles não eram fiéis ao seu pacto. Mas ele era misericordioso, perdoava seu erro e não os destruía. Muitas vezes conteve a sua ira, em vez de dar vazão a todo o seu furor. Pois se lembrava de que eles eram carne,
um vento que passa e não retorna. Quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo e fizeram-no sentir-se magoado no deserto. Vez após vez puseram Deus à prova e entristeceram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, do dia em que ele os livrou do adversário, de como ele mostrou seus sinais no Egito e seus milagres na região de Zoã, e de como transformou em sangue os canais do Nilo, de modo que não puderam beber das suas correntes de água. Ele enviou enxames de moscões para os devorarem e rãs para os arruinarem. Deu as suas safras aos gafanhotos vorazes, o fruto do seu trabalho árduo aos enxames de gafanhotos. Destruiu suas videiras com granizo e suas figueiras com chuva de pedra. Entregou seus animais de carga ao granizo e atingiu seus rebanhos com raios. Lançou sobre eles a sua ira ardente, fúria, indignação e aflição. Enviou exércitos de anjos para trazer calamidade. Ele abriu caminho para a sua ira. Não os poupou da morte e os entregou à peste. Por fim, matou todos os primogênitos do Egito, os primeiros frutos da faculdade reprodutiva deles, nas tendas de Cã. Depois fez seu povo sair como um rebanho e os conduziu como ovelhas no deserto. Ele os guiou em segurança, e eles não sentiram medo. O mar cobriu os inimigos deles. E ele os trouxe ao seu território santo, esta região montanhosa que a sua mão direita conquistou. Expulsou as nações de diante deles, com a corda de medir repartiu uma herança entre eles. Estabeleceu as tribos de Israel nos seus lares. Mas eles continuaram desafiando a Deus, o Altíssimo, e se rebelando contra ele. Não prestaram atenção às suas advertências. Desviaram-se e foram tão traiçoeiros como os seus antepassados. Não eram dignos de confiança, como um arco frouxo. Eles o ofendiam com os seus altos sagrados e provocaram a fúria dele com as suas imagens esculpidas. Deus ouviu e se enfureceu. Por isso rejeitou Israel totalmente. Por fim, abandonou o tabernáculo de Silo, a tenda onde havia residido entre os homens. Ele deixou que o símbolo da sua força fosse para o cativeiro, que o seu esplendor caísse nas mãos do adversário. Ele entregou o seu povo à espada e ficou furioso com a sua herança. Seus jovens foram consumidos pelo fogo, e para suas moças não houve canções de casamento. Seus sacerdotes caíram pela espada, e as suas viúvas não choraram por eles. Então Jeová acordou como que de um sono, como um guerreiro acordando do efeito do vinho, e pôs em fuga seus adversários, entregou-os à desonra permanente. Ele rejeitou a tenda de José, não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele ama. Ele fez o seu santuário tão duradouro como os céus, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos currais das ovelhas, de cuidar das ovelhas que amamentavam. Ele o tornou pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os pastoreou com integridade de coração, e com mãos hábeis os conduziu.